Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 12º episódio do nosso Lovecast. E no episódio de hoje vamos falar sobre depressão no relacionamento. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, deixe-me dar os recados importantes. Recado número 1, agradecer à nossa parceira, a Tráfego Promose, que é uma empresa de prestação de serviços de tráfego pago, que presta serviços para empresas e também pessoas. Há empresas como a Escola do Excel, a Solene Cakes, a Solange Vicente, entre várias outras pessoas. E trouxemos um brinde especial para a nossa convidada. Recado número 2. Você pode participar aqui do nosso Lovecast. Como vocês viram no episódio anterior, nós trouxemos uma convidada, alguém da audiência, que preencheu todas as listas de presença, ou quase todas as listas de presenças, e eu selecionei ela para vir estar aqui e entrevistar os meus convidados. Como é que isso funciona? Todos os episódios nós deixamos uma palavra-chave. Isto é, deixamos uma palavra-chave no meio ou no fim do episódio e você deve preencher a lista de presenças que fica aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o primeiro link, fica aqui embaixo, é só preencher, colocar os seus dados, colocar a palavra-chave. No 21º episódio, eu irei chamar um de vocês, quem tiver preenchido mais lista de presenças, ou se tiverem pessoas tipo com o mesmo número, vou selecionar um de vocês para estar aqui e entrevistar os meus convidados, ok? Mas as listas de presença só começam a funcionar agora para o próximo convidado a partir do 11º episódio, porque os 10 anteriores já foi selecionado alguém, já esteve aqui. Então a partir de agora começa a contar do episódio anterior que eu gravei com o Nivaldo e até o 20º episódio, ok? Então vamos deixar no meio ou no fim do episódio. E o nosso brinde especial para a nossa convidada. Obrigada. Pode mostrar para esta câmera. Ok, uau, é lindo. Muito obrigada. De nada. Tô 2 pessoas hoje, mas mas ok. Ok, muito obrigada, muito obrigada, é super lindo, é um Pode trabalho apresentar-se. excelentíssimo. Então, olá pessoal, olá os de casa, olá família, eu sou Fideline Uza, psicóloga clínica, e eu estou aqui no Lovecast para podermos juntos aprender acerca deste tema muito, muito importante e pertinente na nossa sociedade. Muito bem. Vamos lá começar. Vamos falar sobre depressão no relacionamento. Depressão no relacionamento. Como é que as pessoas chegam? Não era suposto as pessoas ficarem deprimidas dentro do relacionamento, pois não? Primeiro vamos saber o que é depressão, né? Para Ok. quem estiver em casa, porque as pessoas se entendem mal, né? Ok. Tem pessoas que têm aquela percepção de depressão, é um chilique, Uhum. depressão é um sentimento que passa da noite para o dia. Não, depressão Ok. é uma doença. Ok. É uma doença como, por exemplo, malária, Uhum. né? Como várias outras doenças, a depressão também é uma doença. E ela precisa ser tratada como uma doença. Uhum. Nesse caso, tem lá os seus sintomas, né? Tem Uhum. lá os seus medicamentos, né? Uhum. Dependendo da fase em que a pessoa estiver a passar, Uhum. há momentos em que a pessoa só precisa de um acompanhamento, mas há momentos que a pessoa precisa de um medicamento ou até de uma ajuda psiquiatra. Uhum. Então é preciso saber e termos essa noção de que a depressão é uma doença e ela mata, né? Ok. Ela mata. Quando não tratada devidamente, ela pode levar a pessoa à morte. Como? Ok. Através de um sentimento que vai buscando um outro sentimento e assim a pessoa pode vir, né, a suicidar-se, por exemplo, que também é um sintoma que faz parte, né, da Ok. depressão. Ok. Então, dentro dos relacionamentos, nós temos que perceber que existem pessoas que já vêm com uma depressão para dentro do relacionamento e há pessoas que têm uma depressão dentro do relacionamento. Ok. Então, temos que saber dividir essas duas fases. Uhum. Saber primeiro por que aquela pessoa que vem com depressão, né, ela primeiro não é analisada, né, porque nós temos, nós jovens, falo nós porque todos que estamos aqui somos jovens, nós temos uma ansiedade no relacionamento que às vezes acabamos não prestando atenção em coisas essenciais, né, eu quero uma pessoa X, mas eu não sei até que nível ela está bem emocionalmente, Sim. né, até que nível ela está emocionalmente, até que nível ela tem uma estabilidade, né? Até que nível essa pessoa está preparada para uma relação. Sim. Então, uma relação não é só eu quero alguém para dizer ou para postar nas redes sociais, nos Instagrams, no Facebook,
Facebook, WhatsApp, e dizer, olha, eu tenho uma relação. Não, mas relação é muito mais que redes sociais, é muito mais que aquilo que nós mostramos nas redes sociais, porque Sim. existe uma vida offline. Eu costumo Exatamente. falar muito nas minhas redes sociais que existe uma vida offline, e a vida offline ninguém posta, né? Exatamente. Então é preciso que, antes de mostrar uma boa vida, uma boa relação, né, nas redes sociais, na mídia, nós tenhamos essa boa relação offline, né, fora da mídia, fora da plateia. E depois de construir essa boa relação fora da mídia, aí sim eu posso mostrar para as outras pessoas que, olha, é possível ter uma relação saudável, seguindo este e aquele ponto. Mas onde é que a nossa sociedade falha? A nossa sociedade falha quando quer mostrar algo que não vive. Né? Exatamente. Onde as pessoas vão lá para aplaudir, olha, pessoa X tem um relacionamento bonito, mas hoje, né, temos vários exemplos de pessoas que separaram-se, né? Outros, infelizmente, ultrapassaram os limites, até houveram alguns homicídios, né? Houveram a violência doméstica, mas tu dizes, não, mas essas pessoas são tão amigas nas redes sociais, são tão unidos nas redes sociais, mas no final de tudo nós descobrimos que afinal não é o que nós vemos nas redes sociais. Por isso que nós temos que ter um olho clínico e um olho analítico. O que é que eu estou a ver na rede social vai agregar algum valor na minha vida? Se sim, eu vou consumir, se não, eu tenho que descartar, né? Exatamente. E outra coisa é que a sociedade falha, ou seja, na relação, é olhar para um casal e querer que aquele casal seja o espelho, ou então me espelhar naquele relacionamento, sem saber quais são as dificuldades, sem saber quais são os problemas, quais são os desafios, o que aquele casal fez para chegar até ali, né? Sim. Então, são coisas que podem levar a pessoa a viver, primeiro, um relacionamento de fachada. Segundo, a desenvolver a depressão dentro do relacionamento. Ok. Por quê? Porque nós temos mulheres, né? Eu falo mulheres porque é um número, né? Com mais índice de depressão em todo o mundo, são as mulheres, mas os homens também não estão ilesos de desenvolver alguma depressão. Sim. Porém, os homens é um pouco mais difícil, né, poder notar ou poder diagnosticar, porque eles se escondem, né, e temos aquela coisa toda de machista, porque eu não posso, porque eu fui ensinado que eu não posso chorar, porque eu não posso. Então a pessoa carrega depressão. Sim. E quando chega vamos lá, no topo, né, no limite, ele prefere tirar a vida. É por isso que temos mais homens se suicidando do que mulheres. Por quê? Porque ele não fala. Ele não conversa, ele prefere guardar, né, aquele sentimento, e no fim ele prefere tirar a vida, né, como se fosse a solução como se fosse a solução para resolver aquele problema. Sim, de facto. Eu estava a dizer que não era suposto as pessoas, vamos lá, ou as pessoas terem depressão dentro do relacionamento, porque no relacionamento é para nós nos apoiarmos, eu poder contar com outra pessoa e pronto, não que tenha que ser perfeito, tinha que ser bonito, não tinha que passar por problemas, mas é que é controverso, então por isso que é bem estranho. Mas ok, como é que nós identificamos que a pessoa vem com sinais de depressão antes mesmo de entrar para a relação? Entrar na relação. Eu costumo dizer assim, em jeito de brincadeira, mas agora eu estou a falar muito sério, que é preciso fazer um inquérito. Ok. É necessário. Nós, na psicologia, usamos a anamnese. A anamnese é um guia que nós usamos para recolher os dados do paciente. Ok. Mas nós podemos usar um anamnese do relacionamento, que é onde nós questionamos, né? Quem é esta pessoa? Qual é o meio em que essa pessoa convive ou conviveu, né? Como é que foi a infância da pessoa? Porque tem pessoas que carregam traumas. Sim. E esses traumas que essa pessoa carrega, muitas das vezes, ela só quer entrar numa relação para poder esconder, né? Como se aquela pessoa preenchesse o vazio que ela tem. Sim. Mas é necessário fazer essa anamnese, esse inquérito. Quem esta pessoa é? Né? Isso é vice-versa, não é porque não é porque a mulher é que vai fazer ou o homem não. Isso é vice-versa. Então, é necessário sentar, procurar saber, olha, de que família ela vem, o que ela passou,
quais são os antecedentes do namoro ou do casamento passado, sim, procurar saber até onde essa pessoa conseguiu, né, lidar com toda aquela situação, lidar com todos aqueles episódios. Será que a pessoa superou o trauma que ela teve, né, dentro dessa relação? Então, depois de tudo isso, na convivência, há coisas que a pessoa não deixa escapar, né? Há mulheres que, por exemplo, numa relação, olha, o marido não liga, ou o namorado ainda não entrou no casamento, o namorado não liga, ela já está desesperada, né? Tem outras mulheres que preferem até desligar o telefone, partir as coisas. Então, quando ele liga, ou dia seguinte ela atende o celular, ela, não, tu não tens que fazer isso. Isso já é um sintoma. Só que nós jovens, nós temos aquela coisa toda de fechar, romantizar as coisas. Já não, aquilo é tão bonito. Eu, quando não atendo, ela fica desesperada. Esse desespero é um sinal. Que olha, tu tens que olhar para essa pessoa. E se for essa pessoa que tu futuramente queres fazer um futuro, tu tens que saber se realmente essa pessoa está curada ou não. Aí é onde tu identificas se realmente aquela pessoa está pronta para entrar num casamento, se está pronta para ter um relacionamento. Após esse inquérito, porque nós todos, eu acredito, todos nós temos livre-arbítrio e também temos as nossas escolhas. O que é bom para mim pode não ser bom para si, o que é bom para si pode não ser bom para mim, e cada um tem seus princípios. Se no meu inquérito eu tenho que para a pessoa, talvez, vamos lá, ela tenha tido uma infância muito boa, com os pais, estudada, esse é o meu inquérito. Então, na minha lista de vamos lá, avaliação, eu tenho que ter esse ponto, e eu tenho que dizer, olha, sim, esta pessoa se adequa ao que eu preciso. Então, esta pessoa eu posso levar, né, para um casamento futuro, ou mesmo para fazer uma família. Eu acho que tinha que ser assim também, porque eu acho que tinha que ser assim porque a princípio tinha que ser assim, temos que conhecer a pessoa com quem nós vamos nos juntar, porque se você falha logo no namoro, no casamento vai ter problema. Você não sabe quais são os impulsos financeiros que essa pessoa tem, você vai ter problemas no casamento. Exatamente. Então, o que está a dizer faz total sentido, não só por uma questão de olhar para o fator depressão, mas também para construir o relacionamento de longo prazo. Exatamente. Então, isso faz todo sentido. E como é que nós já entrou na relação, nós falhamos nessa fase? Como é que a pessoa que já está dentro da relação começa a notar sinais de que essa pessoa está com alguns sintomas de depressão? Então, nós quando casamos com alguém, ou vivemos, ou mantemos uma vida a dois com alguém, nós estamos a dizer que nós conhecemos aquela pessoa, né? Conhecemos a maneira de ser, de conviver, a maneira de falar. Então, a depressão, ela não é algo que se esconde, ela é visível, né? Ela pode ser um pouco calma no início, mas depois ela tem, né, os seus sintomas muito bem visíveis. E um dos sintomas é a falta do prazer de fazer as coisas que a pessoa fazia, né, antigamente, que a pessoa gostava de fazer. Ela perde, né, essa vontade. E o outro parceiro, ou a pessoa que vive com aquela pessoa deve notar de princípio que, olha, minha esposa ou meu esposo já não é o mesmo, né? Já não gosta de fazer isso, ele já não convive com a família, ele não gosta de sair, ele já não fala, né? As coisas que antigamente criavam um prazer na vida daquela pessoa deixam de existir, né? A pessoa acaba ficando um pouco mais isolada, a pessoa tem uma tristeza profunda, e já não é uma tristeza de 2 dias, é uma tristeza que vai levando, é uma tristeza prolongada, né? Então, todos esses sintomas, esses sinais, elas nos dão um alerta que alguma coisa não está bem com esta pessoa. Mas o que tem acontecido nos relacionamentos é que a minha esposa não está bem, ou o meu esposo não está bem, alguma coisa aconteceu, né? Eu não procuro saber exatamente o que acontece. Se formos a notar, as pessoas que têm cometido suicídio são pessoas que estão dentro de um relacionamento. São homens e mulheres que estão dentro de um relacionamento. Por quê? Porque o parceiro ou a parceira não conseguiu em nenhum momento notar que algum problema esta jovem tem, que algum problema o meu esposo, a minha esposa tem, e como é que eu posso fazer para ajudar, né? E às vezes, muitas das vezes, nós acabamos interpretando mal. Não, ela
ela virou preguiçosa, Uhum. né? Porque um dos sintomas é esse, a pessoa acaba se isolando, não tem vontade de fazer Fazer nada. E aquilo é emocional, as pessoas não entendem que a depressão, ela não é um chilique, não é porque a pessoa quer, não é Sim. porque a pessoa decidiu, disse, eu hoje quero estar deprimida, não, Uhum. mas aquilo vai desenvolvendo, né, na vida da pessoa. Então, Sim. nós como pessoas íntimas, já conhecemos o nosso parceiro, temos que ser os primeiros, mas nós somos os últimos a notar que Sim. realmente esta pessoa tem depressão. Eu tenho casos, por exemplo, que eu atendo de pacientes que depois do diagnóstico de depressão, o esposo ou a esposa diz, não é possível. Sim. Minha esposa com depressão, mas ninguém na minha família teve depressão alguma vez. Uhum. Imagina o tipo de ignorância, né? Exato. Por quê? Porque nós estamos, é aquela coisa, na minha família ninguém tem Ninguém depressão. Então, como é que isso, né? As pessoas já acabam percebendo, pensando que aquilo é hereditário. É porque alguém teve, então, ela não... Mas nós vivemos uma vida... principalmente, não só no nosso país, em África, né? Uhum. Uma vida onde tu podes desenhar algo hoje e amanhã tu vais encontrar algo bem diferente. Sim. E as pessoas às vezes não estão preparadas para isso, elas precisam, né, dessa, vamos lá, esse preparo, né, Uhum. essa conscientização, sentar, dizer, olha, é isto, estamos em crise, por exemplo, no nosso país. Uhum. Nós temos que ter a consciência de que nem sempre aquele que sai da escola vai ter um emprego, Sim. mas para tal é preciso ter um preparo. Sim. As pessoas precisam ser preparadas. Olha, ok, se não fores a ter um emprego, tu podes desenhar um emprego, tu Uhum. podes fazer por ti, Sim. né? E nós aí cortamos a índice elevada de depressão, porque nós já preparamos o coração daquela pessoa, já preparamos, né, a mente daquela pessoa de que, olha, infelizmente tem esta e aquela situação, né? Uhum. Porque um aviso prévio, se eu digo assim, lá à frente tem um leão, Uhum. né? Uhum. Ok, tu já tens essa informação. Sim. Ainda que caminhes, tu vais caminhar com sabes. essa informação. Sim. E logo que tu encontrares com o leão, tu não vais te assustar da Uhum. mesma forma que se eu não tivesse te Informado. informado. Sim. Então, são dois cenários diferentes. Então, Uhum. se há um preparo, né, dentro de uma relação, dentro de uma comunidade, né, Uhum. isto vai acontecer, isso pode acontecer, aí, né, as coisas, o impacto é diferente. Então, é necessário que a nossa sociedade tenha essa aprendizagem, né, e, acima de tudo, essa consciência. E quais são as causas mais comuns assim da depressão? Então, dentro da relação, Uhum. né, são vários casos, um deles também pode ser hereditário, Ok. né, Uhum. a depressão pode ser algo hereditário, mas também temos casos da traição, é um Uhum. exemplo muito comum e elevado, né, Ok. porque a traição, ela acaba ferindo a outra pessoa, Sim. né? E a outra pessoa acaba olhando para ela como insuficiente, Sim. né? Uhum. E é como se o mundo dela tivesse terminado Uhum. e aquela pessoa que traiu fosse a melhor. Porque Sim. se me traiu como a outra pessoa, é porque eu não sou ou não tenho Sim. as qualidades que ele desejava, Uhum. né? Então aquilo pode me deixar deprimida, Sim. aquilo pode me deixar com depressão, pode me deixar com problemas de autoestima, né? Sim. Acabo tendo uma baixa autoestima porque eu olho para mim e eu acho que eu não sou suficiente. Isso tem Sim. acontecido muito. Uhum. Porém, o que nós não sabemos é que quando alguém trai, ela está dizendo que ela é insuficiente para nós, Exato. né? Que nós somos muito melhores para aquela pessoa, porque o normal é ter uma relação onde os dois são fiéis. Sim. Esse é o nosso normal, esse é o princípio de um casamento. Sim. Então, se existe uma falha dentro desse casamento, o outro está a alertar-te, né? Que, olha, eu não sou suficiente para ti, eu não vou de Sim. acordo com os teus princípios. Então, quando há essa preparação, onde a pessoa também sabe que se isto for acontecer, tu não és o que a pessoa está a mostrar, mas tu és muito maior. Exatamente. Então, esse também, a traição pode ser um dos sintomas. E a falta de preparação para o casamento. Sim. Nós confundimos uma coisa. Nós confundimos o Kulaia, Uhum. né? Uhum. Com um casamento de 50 anos. Ok. Por quê? Porque nós achamos que no Kulaia nós seremos preparados para viver 50 anos com uma pessoa.
Mas isso é mentira, né? Nós temos que ter um preparo emocional, o que não tem acontecido na nossa sociedade. Eu vou apelar às mamães, às manas, aos tios, que mesmo depois de fazer o culaia, nós poderíamos muito bem sentar com a pessoa para falar dos danos emocionais dentro do relacionamento. Sim. Porque nós chegamos dentro do relacionamento e pá, é tudo surpresa. Sim. Né? As coisas vão acontecendo, apesar de que nada é linear, né? Eu Sim. posso dizer, eu estou a preparar este lado, mas eu posso preparar o psicológico daquela pessoa. Por Sim. quê? Quando eu preparo o psicológico daquela pessoa, eu estou a dizer para a pessoa, olha, independentemente do que tu fores encontrar, tu já estás munida, né? Sim. Tu já tens ali o autocontrole, o autoconhecimento, tu já sabes como lidar com cada situação. Sim. Esse é o preparo emocional que as pessoas deveriam fazer para quem, né, vai entrar dentro de um casamento. Sim. Dentro do casamento nós já podemos encontrar tudo. Primeiro, a infertilidade. Ok. Né? É uma das causas que também tem criado depressão na nossa sociedade. E nós não sabemos lidar com isso. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que cobra. Olha, a Fini já está na hora, a Fideline já está na hora. Casa, já faz um ano sim. e não tens filho. Já tens 2 anos e não tens filho. O que se passa? Né? Precisas de alguma ajuda. Como se isso fosse um problema. Como se isso fosse um problema. E as pessoas às vezes não sabem que é um problema. Porque a infertilidade não é minha escolha. Sim. Eu não consigo conceber. Né? E a pessoa já vem tocar na minha ferida. A sociedade não perdoa. Sim. Né? Sim. Ou tu entraste no casamento, estás a engordar. Uau, estás a viver bem, mas tens que te controlar. Porque daqui a nada o teu marido te deixa. Tu emagrece, estás a sofrer no casamento. O que se passa? Não tem comida em casa? É outra coisa. Então, todas essas informações, elas podem criar depressão nas nossas vidas. E nós precisamos estar munidos. Como é que nós vamos estar munidos? Procurando ajuda, né? Procurando informações, procurando nos preparar emocionalmente. Eu acho que as pessoas têm, desculpa cortar, eu acho que as pessoas têm o hábito de só procurar os psicólogos quando temos um problema. Exatamente. Ou quando estamos dementes, entre aspas. Exatamente. O que eu acho que não deveria ser. É uma grande mesmo falha. Quando você acha que está bem, pode ter alguma coisa que lá à frente pode te, sei lá, prejudicar, etc. Exatamente. E é uma das coisas que a sociedade falha. Eu não posso ir atrás de um psicólogo porque eu já estou mal, eu estou para me suicidar. Sim. E por que não procurou o psicólogo antes de estar mal ou já estar num episódio muito elevado ou de estar em uma crise? Por que não procurou o psicólogo antes de entrar naquele relacionamento e dizer, olha, eu estou a entrar para um relacionamento? Sim. Né? Por que não procurou um psicólogo para dizer, olha, eu estou a gostar de alguém e essa pessoa é casada. Sim. Eu não sei como é que vai ser, mas eu estou a entrar. Como é que eu faço? A preparação emocional é muito importante, porque a pessoa deve saber as consequências. Por exemplo, de entrar numa relação em que tem, por exemplo, 2 pessoas. Nós sabemos que se é um e tem 2 esposas, ele não vai dar atenção a 100% às duas. Né? Então, é uma preparação que a pessoa deve ter. E não é só, eu vou ao psicólogo porque hoje eu estou deprimida, ou vou ao psicólogo porque estou para me suicidar. Quando nós estamos num estágio mais elevado, é muito difícil. Mesmo para nós, os psicólogos, é um desafio, porque nós temos que desenrolar aquele desde lá de baixo, mas se a pessoa tivesse procurado do psicólogo antes mesmo da coisa já estar num nível avançado, teria sido um pouco mais fácil. Exatamente. É como qualquer outra doença, como qualquer outra doença, se a pessoa procura já o médico quando já está no estágio mais grave, é mais difícil ainda de tratar. É mais difícil, exatamente. Se conseguir tratar. Se conseguir tratar, porque nós conhecemos casos de pessoas, por exemplo, que descobrem algumas doenças já no estágio final e o diagnóstico da pessoa recebe é triste, né? Porque isto é terminal, porque aqui já não podemos fazer nada, só podemos deixar assim. É complicado quando é assim. Então, quando nós sentimos os primeiros sintomas, nós temos que correr para quem pode nos ajudar. Ok, boa. E como é que as pessoas encontram a doutora Fideline? Então,
por marcações, Ok. né? Tem o meu Instagram, que é Fine Fideline. Aí vai me questionar porque é o Fine, mas o meu Instagram sempre foi assim por causa de alguns trabalhos extras que eu sempre fiz. Então, acabei criando um nickname e ficou lá, Fine Fideline. Então, as pessoas conhecem o Instagram por Fine Fideline. Ok. Mas, né, podem me encontrar através dos meus contatos. Não sei se posso deixar aqui. Sim. Ok, 87 36 37 865. E também, né, eu estou no meu Instagram, não sei se viste, eu estou Depois mesmo vou deixar também na descrição. na descrição. Eu estou para fazer uma mentoria, né? Ok. Estamos para fazer uma mentoria de cura emocional. Ok, Né? boa. Onde lá vamos preparar as mulheres e homens a lidar com as situações diárias da vida, no relacionamento, né? Na vida conjugal, né? Na vida do trabalho, na sociedade, porque nós lidamos sempre com emoções. O nosso Exato. chefe, ele é emocionalmente, Sim. né? Ele é uma pessoa com emoções. Sim. O nosso parceiro, ele é uma pessoa com emoções. A nossa família, a nossa sociedade, tudo, né? Faz parte de uma emoção. Então, nós temos que saber lidar com isso. Então, esse treinamento, essa mentoria é para ajudar as pessoas a lidar, né? Com as diversas situações que existem e também a cura emocional. Saber que eu existo, mas para que eu existo? Né? Porque as pessoas vivem, e tocando mesmo ainda nessa parte do relacionamento, as pessoas às vezes relacionam-se com qualquer pessoa, né? Se é um homem, vamos lá, usa calças, então não tem problema, pode ser. Se é uma mulher, usa saia, não pode ser, pode ser. Mas muitas das vezes nós temos que saber com quem nós nos relacionamos, porque quando eu sei quem sou, qual é o meu propósito, aí eu já sei quem é a pessoa certa, né? Para conviver comigo, para ter uma vida comigo para sempre. Então, esse treinamento, essa mentoria é nesse âmbito. Ele vai iniciar no dia 14. As inscrições, 14 como de agosto fazer. agora. 14 de agosto. Ok. Vai iniciar dia 14 e termina no dia 25, são 2 semanas. Ok. E eu espero que, né, quem for a ver este vídeo, quem for assistir, também possa lá fazer a inscrição. As inscrições estão abertas, né, de 1 a 12. Praticamente já estão a decorrer, então estão todos convidados. É sobre o nosso bem-estar. Eu costumo dizer, a terapia, ela não é cara. A terapia, ela não é barata. A terapia é o preço da minha cura. E muitas das vezes é incomparável o preço, né, que nós pagamos numa terapia à cura emocional, né, ao nosso bem-estar. Eu costumo receber testemunho das minhas pacientes. Olha, eu entrei, eu estava mal, eu queria me suicidar, eu não via propósito de vida, mas hoje eu estou bem, hoje eu tenho uma vida, hoje eu sou uma nova pessoa. Então, aquela emoção, aquela estabilidade da pessoa é incomparável a qualquer valor que a pessoa vai pagar. Então, nós precisamos ter essa consciência que, numa das publicidades, eu até digo, nós cuidamos tanto de nós, cuidamos tanto desta casca. E lá dentro, quem vai cuidar? Quem vai cuidar, exatamente. Né? Nós precisamos também apostar, nós precisamos também apostar, né? E saber que as nossas emoções, elas nos definem. Né? Se eu estou mal emocionalmente falando, tanto no trabalho, eu não vou ser prestativa. Tanto no relacionamento, eu posso ser uma pessoa tóxica. Tanto na minha família, eu posso ser, né, um filho rebelde. Então, nós temos que ter essa consciência que é importante cuidar do nosso emocional para que o nosso exterior possa brilhar. O erro da sociedade é querer brilhar no exterior e no interior a coisa está um problema. Nós temos deixado uma palavra-chave para que as pessoas preencham e possam participar aqui do podcast comigo e entrevistar aos meus convidados. No episódio anterior nós já tivemos a nossa primeira co-host e vamos ter a nossa segunda co-host, o nosso segundo co-host no 22º episódio. Qual vai ser a palavra-chave de hoje? Ok, palavra-chave. Ainda não em termos do relacionamento. Depende também, ok. Então, a palavra-chave de hoje é: quem cuida da mente humana cuida de um futuro, não só no presente, mas sim no futuro. Ok.
quem cuida da mente humana cuida de um futuro, não só no presente, Mas não foi. mas no futuro. Exatamente. Ok. Vamos resumir em uma palavra só, Aham. para facilitar a audiência. Ok. Quem cuida da mente humana cuida do futuro. Uma palavra. A mente humana. Mente humana, ok. Palavra-chave de hoje, mente humana. Coloque aqui na lista de presenças a palavra-chave que você vai poder participar aqui comigo. Falando agora dos ambientes externos, é possível alguém ser afetado por algo externo e trazer isso para dentro do relacionamento e isso lhe causar depressão de alguma forma? Por exemplo, no trabalho, teve estresse no trabalho, a pessoa internalizou aquilo, trouxe aquilo, lhe afetou e depois começa a ficar deprimida. Sim, é possível, né? Porque às vezes nós não sabemos gerir os conflitos externos e muitas das vezes tentamos gerir internamente, mas ao mesmo tempo ou acabamos afetando a outra pessoa ou eu acabo afetando-me sozinha. Ok. Então isso acontece quando o quê? Quando eu não sei gerir, né? Tudo na verdade está em torno da gerência das emoções. Sim. Então quando eu não sei gerir, por exemplo, o chefe que falou mal comigo, quando eu não sei gerir, por exemplo, a situação do trabalho que deixou-me estressado com outro colega, né? Eu não consegui fechar a minha meta. Então eu vou carregar tudo e eu coloco dentro de casa. Ok. E muitas das vezes, se eu sou uma pessoa fechada, eu não converso, né? O que vai acontecer é que eu vou desenvolver ansiedade, primeiramente, porque a depressão ela não vem da noite para o dia, mas são sintomas pequenos. Eu começo a desenvolver uma ansiedade leve, uma ansiedade moderada, de repente começo a entrar para a depressão e tudo isso eu não estou a falar com ninguém, eu acho que eu sou super, né? E acontece muito, existe infelizmente, né? Nos bancos, nas super empresas, tem muito trabalhador deprimido. Mas como está lá com um sorriso de 30 a 30, né? E as pessoas vão aplaudir e dizer, minha colega, ela está sempre bem, ela é tal, ela está sempre a sorrir, mas por detrás daquele sorriso existe uma pessoa deprimida, né? Então, é possível sim trazer problemas de fora, colocar dentro de casa e desenvolver uma depressão. E as pessoas acham que é depressão quando já nos leva a um estágio, né? De suicídio, né? Eu já não consigo sair, eu já não quero falar com ninguém, mas a pessoa já apresenta sinais há muito tempo, mas como nós acabamos não prestando atenção e fica assim. Ok. E pode-se transmitir, tipo, eu trago o sentimento e passo para outra pessoa, para o parceiro? Não existe uma transmissão, vamos lá, direta. Afetar, talvez, de alguma forma. Não existe como tal, mas eu posso ferir outras pessoas, né? A outra pessoa. É por isso que se diz, muitas das vezes eu costumo dizer, cuidado, ferir, né? Em cima das pessoas que não te feriram, né? Essa frase anda muito nas redes sociais e é verdade, né? Porque nós às vezes sangramos em cima de quem não nos feriu. Então, o que eu posso fazer, o que pode acontecer no relacionamento, eu trazer problemas de fora, eu descarregar no meu parceiro. E o meu parceiro, por si, não souber lidar com aquelas emoções, não souber lidar com aquelas palavras, eu posso desenvolver uma ansiedade ou até uma depressão. Ok. E a pessoa pode carregar alguns, vamos lá. O que eu quero saber é se algo na infância pode afetar a ela e isso só ir se despertar dentro do relacionamento e a pessoa começar a manifestar e depois ficar sem saber de onde é que isso vem. Sim, acontece muito. Eu costumo dizer que existe muito adulto ferido, mas o que está ferido não é o adulto, mas sim a criança nesse adulto. Né? As pessoas carregam-se de onde vêm ou da infância que tiveram, entram para um relacionamento. Na infância foram crianças abusadas, foram crianças que presenciaram violência doméstica, violência sexual, né? São crianças que sempre foram ditas que eram incapazes, né? Então existe uma programação mental naquela pessoa. E as mesmas também são crianças, por exemplo, em caso de homens, assistiram divórcio, né? Em caso de mulheres, a mãe sempre foi pai e mãe daquelas crianças. Então, entra para um relacionamento, que vai acontecer com essa pessoa? Vai querer impor aquilo que ela viu. Às vezes, inconscientemente, existem, né? Eu vou deixar, quem tiver caneta e papel, começa a anotar. Existem
pessoas que têm comportamentos inconscientes, né, dentro da relação, mas não por um comportamento que adquiriu, né, na fase adulta, mas porque existe uma criança ferida lá atrás, que não teve nenhuma assistência, né, que não teve amparo, que não teve amor. Existem crianças que hoje não existem jovens que não permanecem numa relação. Por quê? Porque são jovens que cresceram vendo o pai andando com diferentes mulheres. Então, esse mesmo jovem não vai permanecer numa relação, porque a informação mental que ele tem, a programação mental que ele tem é, olha, tu és homem, tu escolhes quantas mulheres tu quiseres e curtes a vida. Exato. E existem vários homens. E esse mesmo homem, com essa informação e com essa programação mental, está no relacionamento. Sim. E eu pergunto, quanto tempo esse homem vai ficar nesse relacionamento? Tem homens que não ficam nem 1 ano, nem 2, nem 3. Ou então ele coloca a condição de, olha, se queres ser minha esposa, eu vou procurar outra, tu só tens que aceitar. E, infelizmente, tem mulheres que aceitam e hoje encontram-se deprimidas, né? Porque elas querem o homem delas, elas querem o marido delas, mas não tem como, porque elas vão ter que dividir. E aí é onde vem a pergunta, o que é que eu fiz para merecer isso? Mas muitas das vezes nós sabemos que aquele homem teve uma infância, né? Que ele sempre percebeu que não. Ou ele foi ensinado que homem deve andar com várias mulheres. Exatamente. Consequentemente, existem mulheres também que tiveram uma infância dura, onde viram sua mãe a levar porrada, onde viram a sua mãe a ser xingada, insultada, nomes e nomes, né? E essas hoje, elas fecharam o coração. Exato. E elas dizem, eu não quero casar. Para mim, casamento é um sofrimento, né? Encontramos essas pessoas hoje na sociedade. Tem muita mulher ferida que diz, não, eu não quero casar. Sim. Mas se formos já prestar atenção e procurar os antecedentes dessas palavras, nós vamos descobrir que realmente esta pessoa é porque cresceu numa sociedade ou numa família tóxica, onde o pai foi muito mau, onde a mãe sempre foi maltratada, onde a mãe sempre disse, filha, não casa, porque homem é isto que tu estás a ver. E aquela criança preferiu viver assim para sempre. Exato. E como é que nós identificamos isso nos nossos filhos, por exemplo, ou nas crianças? Porque certamente manifesta-se de uma forma diferente. Exatamente. Como é que nós identificamos isso? Primeiro na conversa, né? Para quem tiver filho, nós temos que ter esse hábito de conversar com os nossos filhos. Filho, o que tu achas do papai e a mamãe? Quando cresceres, quem será o teu modelo de casal, né? Para quem tu olhas como modelo futuramente, né? Gostas de... O que achas de um casamento? Achas de um casamento bom? O que tu pensas acerca disso? Então, toda essa entrevista nos faz perceber o que aquela criança pensa, né? Mas, pouco a pouco, nós temos que fazer aquele inquérito que eu falei, né? Mesmo nas crianças. O que tu achas disso? O que tu achas daquilo? Né? O que pensas, não sei o quê. É muito importante. E também ter esse hábito de levar as crianças para o psicólogo, né? Muito importante, porque a criança no psicólogo, ela abre-se mais. E nós, os psicólogos, temos técnicas, temos desenhos, temos várias coisas que nós vamos entregar à criança. Se ela não fala ou não verbaliza, nós vamos deixar um papel, por exemplo, um lápis, vamos dizer, olha, desenha. Ela, através do desenho, vai explicar-nos tudo o que ela tem. Nós vamos interpretar aquele desenho e dizer, olha, ela não gosta do papá, ela gosta da mamã. Se for uma criança que vive com a madrasta ou vive com o padrasto, ou não gosta do padrasto, gosta da mamã, ou gosta do padrasto, não gosta disto. Então, através daquele desenho, nós interpretamos. Então, é muito importante, primeiro, conversar, segundo, levar a terapia, ter esse hábito de, né, conviver com as crianças. É muito importante. Ok, boa. Como é que nós, identificamos que o meu parceiro, por exemplo, tem apresenta alguns sinais de depressão, etc. Como é que eu começo a ajudar essa pessoa antes mesmo de levar para um psicólogo? Me afasto, devolvo para a casa dos pais? Como é que eu lido com essa situação? Ok. A primeira coisa que nós temos que fazer é manter esse contato, né? Essa conversa, né? Procurar saber ao máximo o que tens, como é que eu posso te ajudar. Né? Te sentes bem, acordaste bem, já não tens prazer em coisa X, em coisa Y, como é que eu posso fazer? O que tu queres que eu faça? Então, se eu não tiver
uma resposta positiva, aí sim posso levar a pessoa para um psicólogo, né? Posso levar, há quem diz, olha, eu não tenho condições de levar para um psicólogo, não sei o quê. Nós temos, por exemplo, nas igrejas, né? Nós temos padres, nós temos pastores, sabemos que são pessoas que Deus colocou lá para ajudar as pessoas. Então, eles também são pessoas ideais para a conversa, né? É preciso procurar ajuda em qualquer lugar, mas nós temos que procurar ajuda. Porque quem justifica dizendo, não, eu não vou ao psicólogo porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Procuraste outra ajuda, procuraste um amigo, procuraste uma amiga, procuraste ir à igreja, procuraste o pastor, né? Para conversar. Como é que foi? O que é que fizeste? Não, eu não fiz nada. Então, a ajuda não vai cair do céu. Nós precisamos procurar por uma ajuda. Eu também costumo a falar nas minhas terapias. Eu sou cristã e eu costumo falar na minha terapia que existe o médico dos médicos e o psicólogo dos psicólogos, que é Deus, né? Que é Jesus Cristo. Mas o próprio Deus, ele instituiu, né, um dever aos psicólogos, ele instituiu um dever aos médicos, porque se fosse assim, Deus sairia a curar todo mundo. Mas ele colocou médicos, ele colocou psicólogos, né, que é para os pastores, que é para poder ajudar o homem nessa fase. Deus, quando cria o homem, ele percebe que eu criei o homem em 3 divisões, ou 3 componentes, corpo, alma e espírito. Deus viu que eu vou tratar do espírito, né? No entanto, que nós oramos, entramos em conexão com Deus e Deus nos ajuda. Mas, em consequência, também temos a parte da alma, né? Que é o pensamento. Então, Deus disse, ok, esta parte eu vou tratar, vou trazer os psicólogos, os psiquiatras, eles vão entender dessa parte, eles vão estudar para poder ajudar. E vou organizar aqui o corpo, que tem o médico, né, para fazer a cirurgia, tem os ginásios, tem a comida e tudo isso. Então, ele é um Deus tão extraordinário que ele pensou as coisas nos mínimos detalhes. Então, nós como homens não podemos desfazer as coisas que Deus fez. Nós temos que respeitar e andar segundo os seus princípios. Se existe médico, vamos procurar um médico. Se existe psicólogo, vamos procurar psicólogo. E se existe Deus, aliás, existe Deus e nós precisamos procurar esse Deus. Então, é necessário que nós tenhamos esse equilíbrio. Eu costumo dizer que não se separa a vida espiritual da vida emocional. Não se separa a vida emocional da vida física. Porque se eu também não me alimento bem, não faço exercícios, o meu corpo vai ficar afetado. Automaticamente, a minha alma também fica afetada. Então, nós não podemos separar, mas temos que equilibrar essas fases. Ok, boa. Concordo plenamente. E faz total sentido mesmo, porque muitas vezes nós ficamos com problemas. Às vezes nós só queremos ser ouvidos. Mesmo quando é um problema no trabalho ou quando é um problema na relação ou com a família. Nós só queremos ser ouvidos. Como as pessoas não têm esse hábito de conversar uns com os outros, com o parceiro, acabamos acumulando aquilo para nós, acabamos acumulando que acaba talvez desencadeando em depressão, etc. Até suicídio. Exatamente. E quais são os casos mais comuns que tem recebido assim nas suas consultas? Depressão, poucas vezes dentro dos relacionamentos e muitas das vezes fora do relacionamento, né? Porque, ou então, existem 2 casos. Ou então, os que estão dentro do relacionamento não procuram por ajuda, o que é mau. Ou então, são poucas pessoas deprimidas dentro da relação, que eu não quero crer muito que isso seja verdade. Então, temos recebido mais jovens, né, adolescentes, que passam pela depressão, sofrem pela depressão por várias causas, né? Hereditária, algumas por causa de doenças, né? Algumas pela vida em si, a vida diária, pelas dificuldades de lidar com certas emoções, certos sentimentos. Então, esses são os casos mais comuns, mas a maioria são casos de depressão. E qual foi o caso mais crítico que já teve? Ok. Sem citar nomes, já citaste sem citar a situação sim, em si. assim, talvez de longe, porque também não podemos expor a situação de ninguém, mas a situação bizarra, talvez alguém que tentou suicídio, né? Não conseguiu, e tentou 3 vezes, sem sucesso, e quando veio a consulta, disse não.
eu tenho que conseguir eu tenho que fechar, né? Eu tenho que conseguir, já não quero que seja uma tentativa, eu quero que seja um suicídio. Ok. Mas tivemos conversas intensas, tivemos terapias intensas, e hoje a pessoa está aí, né? Eu Uau. olho para a pessoa, tenho certeza, e a pessoa diz, olha, eu não sei se naquele dia aquela tentativa de suicídio tivesse dado certo, meu Deus, quem estaria a fazer isto A agora? fazer isso. Onde é que eu estaria? Quem Sim. estaria a fazer isto que eu estou a terminar agora? Então, Uhum. para dizer que a depressão é um caso real, né? Ok. É um caso real. Graças a Deus, a nossa sociedade já tem essa consciência e já procura por psicólogos. Uhum. É muito importante, é muito, muito importante mesmo, né? Nós não precisamos só de um psicólogo quando as coisas já estão no auge. Nós precisamos de um psicólogo nas mínimas coisas até ao auge. Boa. Ok. E chegamos já ao fim do nosso programa. Doutora Fidelina, muito obrigado pela sua presença. Considerações finais, mais uma vez, onde é que as pessoas te encontram? Ok. Eu é que agradeço pelo convite, é um prazer. O estudo é muito bonito já agora, estou a deixar para vocês saberem também. E o meu presente também é muito bonito, muito obrigada. Nada. Então, como é que vocês podem me encontrar? Através do 87 36 37 865, nós podemos Devagar. marcar. Ok. Não pode parecer aquela, não pode- desculpa a brincadeira, não pode parecer aquela vossa caligrafia Aquela... Tudo bem, já estou que acostumada só os a médicos isso. conseguem Só ler. conseguem ler, mas tudo bem. 87 36 37 865. Psicóloga Ok. Fidelina. Então, esse número é para marcação, né? Já existe um espaço para o atendimento, então é só ligar e pode falar comigo. Então, se eu não estiver disponível, eu vou sempre encaminhar para uma colega. Ok. E lembrar que temos a nossa mentoria, né? Com o nome é Mente de Águia. Ok. Então, a mentoria ela inicia no dia 14 de agosto e termina no dia 25 de agosto. Então, todos vocês são convidados a participar desta mentoria. Ok, muito bem. Isso vai ser muito, muito interessante. E chegamos ao final do nosso programa. Se você gostou desse episódio, de vários outros episódios, temos notado aqui muitas pessoas estão a assistir os episódios, mas não estão a se inscrever. O que acontece? O YouTube não entrega o nosso conteúdo para as pessoas que não estão inscritas. Mesmo para as pessoas inscritas, dificilmente ele entrega se você não ativar as notificações. Então, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para que vocês possam receber os próximos episódios e assistam também os episódios anteriores. Não esqueçam de preencher a lista de presenças que fica na descrição aqui do nosso episódio, né, de cada programa. Coloquem lá os vossos dados, a palavra-chave, para que vocês possam participar dessa experiência e vir aqui e entrevistar um dos meus convidados. E também agradecer à nossa parceira mais uma vez, a Tráfego Promos, que tem patrocinado este projeto desde o primeiro episódio e também tem trazido aqui os brindes dos nossos convidados e nos vemos no próximo episódio. Eu sou Edilson Ernesto, até próximo domingo às 19 horas aqui no nosso canal.